No começo do nosso relacionamento, foi tudo perfeito. E o Thiago era o cara mais incrível de novo. E eu mesmo estando com medo de estragar tudo novamente, resolvi me tranquilizar e deixar fluir. E até que a coisa foi andando. Só que aí, sem aviso prévio, o tempo fechou de novo. Era sempre assim. Em um momento ele era o cara mais agitado e cheio de vida, e no momento seguinte ele era completamente frio e distante com todos à sua volta. E em especial comigo, porque era como se eu fosse a culpada por todos os problemas dele. E ficava cada vez mais difícil de conversar com ele sobre qualquer assunto que ele não julgasse importante. E tudo que eu falava era levado como um ataque, por mais que eu falasse da forma mais tranquila possível. E aí eu comecei a me dividir entre duas elas. A número 1, que pisava em ovos para falar sobre qualquer assunto com ele. E a 2, que dava louca, como ele bem costumava falar. Eu sentia que o que eu queria não importava naquele relacionamento. Não importava se eu queria ficar com a minha família no final de semana. Como ele dizia que não se sentia bem na minha casa, ele raramente ia pra lá. E como a gente só se via de final de semana, eu tinha que escolher. Ou ficava com a minha família, ou com ele. Porque as duas coisas eu não podia ter. E para não arrumar confusão, eu constantemente cedia e ficava com ele. Só que isso se estendia para tudo no nosso relacionamento. Não importava o quanto eu queria ou precisava de uma coisa. Se ele não julgasse importante, eu tinha duas escolhas. Ou eu aceitava, ou aquilo virava motivo para mais uma briga sem fim. Em qualquer relação, é comum você ceder em algumas coisas. Afinal de contas, vocês são pessoas diferentes e vai ser muito difícil você encontrar alguém que você concorde com tudo 100% do tempo. Então, eventualmente, vocês vão ter que fazer alguns ajustes. Mas os dois têm que fazer esses ajustes, porque quando só um cede e o outro não pode abrir mão de nada, alguma coisa não tá legal nessa relação. Só que eu não tinha coragem de terminar. Mas a situação estava chegando num ponto insustentável. Então eu decidi que eu precisava de um tempo sozinha, longe de todo mundo, para colocar minha cabeça no lugar. É óbvio que ele não gostou nem um pouquinho disso, né? Mas não me importava, porque nisso eu não ia ceder. Foi o que eu fiz. Fui para longe, pensei bastante e comecei a observar como tudo tinha saído completamente fora do controle. Só que se ele estivesse certo, e se eu nunca mais encontrasse alguém que gostasse de mim como ele gostava? Quando eu voltei decidida. Eu ia conversar com ele e resolver a situação. Só que quando eu cheguei, ele estava de novo como no começo do relacionamento. E melhor ainda, até flores ele me levou. A gente conversou, ele me escutou. Ele concordou comigo. E mais, disse que dali pra frente tudo ia ser diferente. Você é o amor da minha vida e a gente vai ficar juntos independente de qualquer coisa. E eu nem preciso dizer o que aconteceu depois disso, né? Pode colocar aqui, gente, o filtro de palhaça, porque é assim que eu me sentia, né? Uma trouxa, porque eu sempre caía nesse mesmo papinho. No minuto, ele era o verdadeiro príncipe encantado. E no minuto seguinte, era o verdadeiro cavalo do príncipe. E tudo só piorava, gente. É como a minha mãe sempre fala, a gente ensina a pessoa como nos tratar. E eu ensinei que ele podia ser o babaca que ele quisesse. Se depois ele viesse com aquele papinho furado e me tratasse bem, tudo ia ficar bem. Só que eu tava com meu saco cheio. E aí eu decidi fazer o que ele não ia ter coragem de fazer de novo. E adivinhem? Terminei aquele relacionamento. O amor não tem que ser difícil. Quando você tá num relacionamento onde você mais chora do que ri, onde tudo parece complicado, difícil de lidar e o que você quer parece não importar naquele relacionamento, presta atenção. Você não tá num relacionamento saudável. Mas dessa vez foi muito pior do que a primeira, porque além de tudo, eu me senti uma fracassada. O que tinha de errado comigo? Porque eu não dava certo com ninguém? Era só isso que eu conseguia pensar. Mas não importa, terminamos, agora era seguir em frente. Eu tava perdida,
Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo e eu não sabia como voltar a ser a ela diante desse relacionamento. Mas eu precisava achar o caminho de volta. Só que aí, adivinhem quem me mandou uma mensagem? Era uma coisa impressionante, né? Quando eu tava seguindo em frente, era nesse momento que ele aparecia e queria consertar tudo. Eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito e fui conversar com ele. Naquele dia ele falou bastante coisa, desabafou. Disse que não era uma pessoa feliz e que tinha muitos traumas do passado que não sabia como lidar. E que sempre que tinha uma crise, ele tomava atitudes impulsivas que depois se arrependia. E tem mais. Quando você foi viajar para ficar sozinha, no primeiro dia eu saí para a casa de alguns amigos e por mais que eu te amasse, eu não estava mais feliz com você. Não sabia como terminar e precisava encontrar um motivo. Naquele dia eu conheci uma pessoa e acabei te traindo. Não sei por que eu fiz isso e quando você voltou eu percebi o quanto te amava e não queria te perder. Mas eu não consigo me perdoar pelo que fiz e por isso estou te contando. Eu quero mudar as coisas e por mais que eu não te mereça e saiba que estraguei tudo, quero uma chance de mudar, para que a gente possa começar do zero. Mas antes que alguém te conte, quero que você saiba que por mais que não seja traição, eu estava com uma pessoa no tempo em que ficamos separados. Eu tava tão puta e com raiva dele. Ele tinha me traído, me enganado, manipulado. Aonde ficou o raio do aqui não que ele sempre falava? Eu sei que o que eu fiz não foi certo e que eu sou culpado por isso. Eu não queria te fazer sofrer. Eu te amo muito e quero ser um homem melhor para você. Sei que errei, mas estava confuso e você não me ajudava. Sempre estava me cobrando e pressionando para dar uma posição sobre a gente. E você nunca me procurava, não fazia eu me sentir desejado. Eu não sabia o que fazer, então fiz essa merda para conseguir ter coragem de terminar. Mas estou arrependido e vou mudar. E por isso eu te peço, por favor, me dá uma chance. Não importa o quanto a pessoa tenha te feito feliz e bem no passado. Se você não tá mais satisfeito nesse relacionamento, você pode sim terminar. A gente acaba achando que o amor é suficiente para superar tudo. Só que ele é o mínimo e sozinho ele não sustenta nada. E a real é que você também não é culpado pelas atitudes de outra pessoa. Assim como você se responsabiliza pelos seus erros e atitudes, a pessoa também tem que se responsabilizar pelos dela. Mas eu também queria ajudar e queria fugir para o mais longe dali. Então eu pedi um tempo para entender tudo que estava acontecendo. Porque aquele cara incrível que eu tinha começado a namorar, o amor da minha vida, como a gente bem gostava de falar um pro outro, tinha se transformado num verdadeiro estranho. Aí eu resolvi perdoar, por mais difícil que fosse, e ajudar ele. A gente ficou amigos, voltamos a namorar, né? E até que foi legal no começo. A gente tinha umas briguinhas, mas se ajustava. A coisa começou a embolar de novo. E aí a gente começou a ter pequenos términos. Términos assim, sabe, gente? Termina na sexta, volta na segunda. E no mesmo dia, ou mais tardar no dia seguinte, ele ficava com outra menina. Garotas, que rapidinho ele, né? E eu não podia falar nada, afinal de contas, a gente tinha dado um tempo. Cara de palhaça de novo, né? Só que a situação me embolou mesmo perto do Dia dos Namorados. Naquele ano ele não me deu Feliz Dia dos Namorados e quando eu fui questionar, ele ameaçou terminar. E eu, com medo dele fazer realmente isso, resolvi passar por cima e deixar passar de novo. No meu aniversário, ele sumiu também. Disse que estava trabalhando, mas não teve a consideração de me mandar uma mensagem. E naquele dia,
no meu aniversário, a gente brigou e brigou muito feio. Só que quando chegou o final de semana, eu tava disposta a deixar a situação de lado e fingir que nada tinha acontecido. Só que ele não queria deixar barato. E naquele dia ele falou muita coisa. Que não aguentava mais, que aquilo era um absurdo, que não estava certo, que eu era louca e que se eu quisesse ficar com ele, eu ia ter que respeitar tudo que ele queria e ponto. Só que eu não aceitei. Eu falei que o que eu queria naquele relacionamento também importava. Mas ele não me escutava. Ele estava fora de si. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito tão agressivo. Ele gritava descontroladamente. E aquilo começou a me deixar com medo. Eu queria fugir daquilo o mais rápido possível, mas eu não sabia para onde ir. Ele gritava, socava a mesa, vinha para cima de mim como se tudo que ele quisesse fosse me machucar. E ali no meio daquele caos, a ficha foi caindo. E eu fui entendendo o que estava acontecendo. Eu tinha perdido o amor da minha vida. Não restava ali amor, carinho, respeito, nada. Aconteceu. Eu perdi o amor da minha vida. Eu mesma.